Graça e paz, queridos. Ai, como é bom estar na casa do Senhor. Contemplar a sua santa e maravilhosa presença. Adorá-lo, exaltá-lo, enaltecê-lo. Ele é digno de toda glória, de todo louvor. O favor dele por nós é incompreensivelmente humana. Como disse o apóstolo Paulo, o amor dele nos constrange. E glória, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Tu és digno de toda a glória. Te amo, te amo, te amo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo novo caminho. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, o apóstolo São João, capítulo de número 14, verso 6. Esse texto tão célebre, tão conhecido, o qual o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra, e eu fiz algumas consagrações esses meses, de alguns dias só na água, e o Senhor mexeu muito em meu coração, e tive algumas experiências que tenho tremido diante de Deus, tremido no meu corpo, e como precisamos nos aproximar mais dele, tocá-lo mais, amá-lo mais, notá-lo mais, respeitá-lo mais, dar a ele o lugar de excelência em nossa vida, não só um pedaço do nosso tempo, mas todo o nosso tempo, não só 10% de nossa vida, de nossas finanças, mas dar a ele tudo, porque para ele e por ele foram feitas todas as coisas, e glória a ele eternamente. E essa palavra gritou em meu coração, e desde esses dias eu tenho debruçado o meu coração sobre essas verdades absolutas, e eu quero falar um pouco nesta manhã sobre uma esperança inabalável. Você deve ter esta esperança em seu coração, em sua vida. Precisamos ter esta esperança inabalável em nós. Amém, queridos? Quem encontrou o livro de João, o apóstolo, no capítulo 14, diz: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Amém? Vamos todos. Diz a Bíblia, a partir do verso 1 até o verso 6, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas é porque eu disse, eu vou preparar lugar, e voltarei para vos buscar. Porque aonde eu estiver, estará vós também. Disse então as Escrituras, Tomé: para onde tu vais? Nós não sabemos. E como podemos saber o caminho? E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Querido Jesus, não ouso fazer prédica de suas palavras eternas na minha carne. Que seu Espírito, o Espírito do Todo-Poderoso, me inspire a falar de verdades eternas. Que a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor esteja em cada palavra mencionada, vivificando a Tua igreja, fortalecendo os Teus filhos, trazendo de fato a Sua verdade absoluta aos corações. E que sobre nós seja a Sua mais real presença nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o livro do apóstolo João é um dos livros que eu posso dizer que é o meu preferido entre tantos das Escrituras. E o apóstolo João vai escrever sobre a divindade e humanidade de Jesus. E ele já inicia o seu primeiro capítulo escrevendo logo no grego em arqueirologos, no princípio era o verbo, que seria
um apanhado do livro de Gênesis, no capítulo 1 também, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. O que João está tentando como um propósito é mostrar a todo o leitor do seu livro que Jesus é Deus. Simples assim. Também no seu livro, carregado da humanidade de Jesus, ele tem como interesse mostrar que também Jesus é 100% homem. E esse Jesus apresentado a nós, no livro do apóstolo João, vai dizer palavras poderosas. Diferente dos livros sinóticos, você encontra uma intimidade muito forte de Jesus com o seu amado apóstolo. E aqui, eu quero falar um pouco sobre essa fala de Jesus. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Lembrando que Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele iria morrer, que o seu fim estava próximo, que acabara de chegar, e que agora ele andaria pelas ruas das dores para a consumação do seu corpo. Mas os discípulos que amavam o seu mestre desesperam em seu coração. Quem gosta de perder alguém que ama? E é por isso que os discípulos se turbam, se atemorizam, desesperam-se na sua esperança. E aí Jesus diz essa célebre fala, tentando acalmar o coração dos seus discípulos e apontar para eles que a sua vida não é meramente um contato humano, mas um contato espiritual eterno. Que eles não deveriam focar na vida deles só na carne, mas sim como um princípio da sua carne, como um caminho para a eternidade. E agora o coração dos discípulos ainda fica mais confuso, mas Jesus começa pela primeira vez a falar claramente. E é por isso que Paulo vai dizer logo nos seguintes capítulos: agora sei que tudo tu sabes, e não precisa que ninguém te interrogues nada. Jesus abertamente fala de coisas poderosas, eternas, ao coração dos seus amados discípulos. E os discípulos agora são acalentados na sua alma. E a esperança inabalável começa a crescer em seus corações. Jesus veio em carne e João o conheceu. É ele mesmo quem declara: o que os meus olhos viram, e o que os meus ouvidos ouviram, e o que as minhas mãos apalparam. Jesus morreu na cruz e João estava aos pés da cruz, com Maria, Maria Madalena e Maria, a irmã de Cleopas. E ali estava ele diante do seu Senhor sendo crucificado. João foi com Pedro, os primeiros apóstolos, a correrem ao túmulo vazio e perceber que as vestes estavam dobradas, como quem alguém dissera: eu fui ali, mas já volto. João constatou o túmulo vazio de Jesus e ouviu da sua mãe, dizendo que era para que eles aguardassem no lago de Genezaré. E lá é onde Jesus os encontra. É onde João, o mais rápido de todos, se lança às águas e nada até a presença de Jesus na praia, onde já tinha pão e peixe. João ouve de Jesus que Pedro seria convertido, e quando convertido, morreria de forma que o glorificasse. É João que também, preso pelo testemunho de Jesus, está na ilha de Patmos, depois de contemplar a ascensão de Jesus, subindo ao céu, permanecendo, ensinando para permanecer em Jerusalém, até que do alto viesse o Espírito Santo. João contempla Jesus ressuscitado, e na ilha de Patmos, pelo testemunho de Cristo, João, agora preso, é levado ao céu e contempla o Jesus todo-poderoso, inigualável e incomparável, sentado num trono eterno, e a glória dele inundando todo o céu. É este João que declara que às vezes podemos, pelo ensino de Jesus, ouvir muitas vozes. Porque é isso que acontece em nossos dias. Ouvimos muitas vozes, muitos caminhos,
muitos ensinos, muitas religiões e propósitos que são traçados à vida humana. E por isso há tanta confusão religiosa às vezes. As pessoas de fato querem encontrar Deus. Como diz Henry Clarence, a religião é a busca inatingível de Deus, ou a tentativa de alcançá-lo. E é por isso que Jesus não é uma religião, porque toda religião é uma tentativa de se aproximar de Deus. Jesus, ele é o próprio caminho para o Pai. Jesus, ele é a própria vida do Pai. Jesus é a verdade absoluta sobre a vida de quem entra no caminho que é Ele. E aí você começa a contemplar o que Jesus está descrevendo a todos nós como seus discípulos e seres humanos sobre essa terra. E aí podemos perceber que este versículo não é só uma despedida de Jesus, mas uma afirmação absoluta para que a esperança esteja absolutamente cravada em nosso coração. Para que esta absoluta verdade esteja em cada parte do nosso corpo. Que ela seja a vida, a zoé de Deus completamente em nossa mente. Que tenhamos os nossos olhos de fato focados no que Ele declarou, para que nós possamos observá-lo como não um caminho, mas o único caminho. E aí você encontra a grande fala de Jesus, quando Ele descreve: eu sou o caminho. E Jesus não está sendo filósofo, Jesus não está sendo um modelo sociólogo, porque Aristóteles já dizia: ó caminho, onde estás para que eu te ache? Talvez se Aristóteles estivesse vivo, ele, ouvindo o mestre Jesus dizer, talvez ele chegaria para Jesus e dizer: aonde estavas? Eu estava te procurando. Porque Jesus é o caminho absoluto que você deve tomar, e não um mero detalhe de caminho humano. Ele é o caminho absoluto ao Pai. E o mundo apresenta para nós vários caminhos. Talvez você possa estar na igreja, mas talvez você possa não estar em Jesus. E a pergunta célebre que nós podemos perguntar a nós mesmos nessa manhã é: que caminho eu me encontro? Aonde eu estou andando? Que modelo de caminho eu vivo? Aonde os meus pés têm me levado? Qual é o caminho escolhido pelo meu coração, raciocinado pela minha mente, manifestado pelo meu corpo? Que modelo de caminho eu de fato vivo? Aonde eu tenho andado? Com quem eu tenho andado? O que eu tenho feito? Que tipo de forma de evangelho eu tenho vivido? E qual a diferença do caminho do mundo e o caminho de Cristo? É Jesus quem vai dizer que o caminho apertado leva à vida eterna, e muitos não o encontrariam. Isso faz-nos, agora pela manhã, percebermos que o caminho, além de ser estreito, tem que ser achado. E é por isso que Jesus vai dizer: buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Credes que encontrai nas Escrituras a vida eterna? Fazei bem, examinai-a, porque de mim ela testifica. Ou seja, eu devo prescrutar as Escrituras, eu devo encontrar o caminho, e ao encontrar o caminho, passar pela sua porta, porque foi Jesus quem declarou: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim tem vida eterna. Jesus é a porta das ovelhas.
E você entra, e entrando, achará nele pastagem. Ele tem alimento sólido, alimento vivo, alimento eterno. Ele mesmo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Ele não é um maná que apodreceu. Ele é um maná vivo, real, poderoso, que te dá vida, substância, que te faz andar longos anos na presença de Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga: é hora de entrar no caminho, depois de achá-lo. Devemos observar que a humanidade tem vários caminhos. Encontramos os caminhos dos filósofos, encontramos os caminhos dos sociólogos, existe o caminho até dos políticos, até os políticos que usam João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fazer uso dos textos não significa que a pessoa que usou está no caminho. Porque usar o texto, até o diabo usa. O que precisamos não é ter só o texto memorizado em nosso coração. O que precisamos é ter o texto em nossos pés, na nossa corrente sanguínea, na nossa mente, mudando todo o meu contexto de vida. Por isso Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não ando mais pelo que eu penso, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. Eu ando agora pela vida do Filho de Deus. O que nós precisamos é entender que os caminhos do mundo nos levará a uma porta muito larga, que conduzirá todos nós à perversão. E o caminho do mundo é fácil de ser encontrado. É largo, é fácil. O caminho do mundo é delicioso para a carne, porque, como diz as Escrituras, é a lascívia, é a concupiscência da carne, é a soberba da vida. É o que os teus olhos se encantam com as riquezas e tudo que o mundo pode dar, como prostituição, o prazer sexual do corpo. Mas não só o prazer sexual do corpo, porque prostituição também é um prazer espiritual prostituído, aonde você adora qualquer coisa que possa recompensar você em algum sentido da vida, que possa lhe dar o prazer de fazer o que você quer. E aí, você começa a se perder dentro de você mesmo, porque os caminhos são diversos. E olha, nós estamos vivendo um momento no Brasil maravilhoso, de um avivamento poderoso, mas também muito perigoso. Porque são vários caminhos que a igreja, a pseudo-igreja, às vezes tem apresentado. Caminhos fáceis, você não precisa sofrer. Jesus veio para que você tenha a vida plena, absoluta. Então você não vai sofrer. Se você está sofrendo é porque você está pecando. Primeiro, todos nós somos pecadores. Todos nós falamos, a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado, mente, e o Espírito da verdade não está nele. Primeiro, todos nós somos pecadores. Carecemos da graça, da misericórdia e de Cristo para ser o nosso justificador. Assumir o nosso lugar, para nos redimir, para entrarmos na eternidade. Mas também, precisamos olhar e perceber que em Jesus, só nele, podemos encontrar uma vida de fato, em que nós vamos nos alegrar não com prazeres da carne, mas com prazeres do Espírito. Porque quem pode celebrar ao ser preso? Quem pode celebrar ao ser surrado por pregar o Evangelho? Quem pode celebrar tomar um tapa na cara, ser cuspido, ser odiado pelo mundo, tão somente por falar sobre Jesus? Só a igreja. A verdadeira igreja. E é essa célebre graça de adorar a Deus em uma circunstância como essa, que é um prazer no Espírito. E só tem prazer no Espírito quem está no caminho. Por isso, estar no caminho é um convite que Jesus faz para entrarmos no verdadeiro caminho, que é Ele. Não há outro acesso ao Pai além de Jesus Cristo de Nazaré.
não se alcança o Pai sem Jesus Cristo. Ele é a chave que abre o caminho para que você possa ter acesso à eternidade. Efésios capítulo de número 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela religião, o esforço te dá acesso a Deus. Mas só Cristo, pelo seu sacrifício eterno, pelo seu sacrifício remidor, pelo seu sacrifício justo, perfeito, você não precisa fazer nada, só aceitá-lo como seu Redentor e Salvador, e Ele vai ser o teu acesso, não a Deus, mas ao Pai eterno, o nosso Abba. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, e nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só somos salvos pelo caminho que é Cristo. O caminho de Jesus é um caminho de obediência. E é claro, você veio para a igreja talvez de ônibus, talvez de bicicleta, talvez de carro, talvez andando. Não importa o modelo de veículo que você tomou, se você veio andando, você teve que usar alguma faixa de pedestre, porque no caminho tem regras. Se você veio de carro, você deve ter passado num farol, e você teve que parar, ou ter atenção, ou então seguir, porque no caminho tem regras. Não acha que o caminho de Jesus não tem regras? O do mundo sim. O do mundo não existe regras, o que importa é ser feliz, o que importa é você fazer o que dá na sua cabeça, desde que você seja feliz. Jesus não, no caminho de Jesus tem regra, tem princípio. E é esse princípio, essas regras que protegem você de você mesmo. Que faz com que você não se mate. Que faz com que você pense nas consequências de tomar uma atitude errônea. Jesus faz com que cada ser humano possa pensar, e é por isso que o seu culto é racional, e não irracional. E olha, o caminho de Jesus também é seguro. Se você anda nos seus princípios, se você anda nas suas regras, você será inabalável, como os montes que cercam Jerusalém. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Nada vai poder te abalar. Possa ser prisão, perseguição, luta, acusação. Mesmo que você seja inocente, não importa. Aquele que está no trono, o Todo-Poderoso, te assiste, te observa, te contempla. E Ele sabe o coração que você tem andado diante de Deus. É preciso viver no caminho de obediência para se alcançar a porta, entrar por ela, passar pelo caminho estreito e encontrar do outro lado o Pai Todo-Poderoso. Se você crê nisso, olhe para alguém do seu lado e diga: é hoje o dia de você entrar nesse caminho. Aleluia! O caminho é seguro, querido. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não o toca. O caminho é seguro. Vale a pena andar no caminho. Jesus disse que se a morte bater em você, não se preocupe. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Você crê nisso? É seguro o caminho. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olhe para alguém do seu lado e diga: você não é todo mundo. Manhã dizia isso para mim. Manhã, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. E aí tinha aqui, ó. Porque só mãe e pai sabe o melhor caminho para o filho. Quem é Deus para você? É muita gente para pouca voz. Quem é Deus para você? Ele sabe o melhor caminho para você. Por isso que Ele enviou Jesus. Sabe o que é o caminho? O átrio,
o lugar santo e o santíssimo. É no átrio que Jesus está dizendo, eu sou o caminho. O caminho, o átrio. Eu chego no átrio, sacrifico. Cordeiro, pomba. Depois de eu sacrificar, eu entro no lugar santo. No lugar santo, eu como o pão da preposição, que é Cristo, o maná que desceu do céu. O lugar santo é iluminado pelo castiçal, porque quem está no lugar santo não anda mais em trevas. A luz de Cristo está iluminando o caminho. No lugar santo, eu lavo as minhas mãos na pia do propiciatório. Por quê? Porque ele lavou os seus apóstolos. E ele disse, vocês estão sendo lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra dele te lava da cabeça até os pés, te purifica, te santifica, te redime, te coloca no caminho. Mas não só no lugar santo você vai encontrar. Aí depois desse processo você entra no lugar santíssimo, onde é a presença do Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso. Se você está disposto a passar pelo caminho que é Jesus, o novo e vivo caminho, entre. Seja convidado a entrar no caminho que é Jesus nesta manhã, para ter acesso ao Todo-Poderoso e ao seu trono. Aleluia. Mas sabe também o que é o caminho? O caminho é o próprio Cristo. A palavra grega para odos, caminho, é caminho em si mesmo. O que Jesus está dizendo é, eu sou o caminho em mim mesmo. Você quer ter acesso ao Pai, você tem que entrar por Cristo. Você tem que passar por Jesus. Você tem que ter acesso para dentro dele. E olha, o que Jesus está dizendo é que quando o véu do templo rasgou, não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo. Porque quem rasga o véu é o próprio Deus, dando acesso para que você possa entrar de baixo para cima. O véu é o próprio Cristo, ele rasgou o seu próprio corpo, para que você possa ter acesso ao Pai. E o véu não foi rasgado para que Deus saia, o véu foi rasgado para que você entre. A presença dele está aberta para o seu acesso nessa manhã. Use o caminho que é Yeshua HaMashiach, o único e verdadeiro caminho. Aleluia. Elas e derrebianas dole e egeva sobrefácia tei conderre lá e trubia sebrefai. Aleluia! Tem acesso pela carne, pelo sangue, pelo sacrifício vivo que é o Cordeiro de Deus. Entre hoje pelas suas entranhas, pelo seu coração, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela mente de Cristo. Tenha a mente de Jesus, tenha os olhos de Jesus, tenha os lábios de Jesus, tenha o coração de Jesus, tenha os pés de Jesus, tenha acesso ao caminho que é Ele. Aleluia. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadias para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olhe para alguém do seu lado e diga aí, você já entrou nesse caminho? Ou você está ainda na religião? Esteja em Jesus, viva em Jesus, pense em Jesus, fale em Jesus, olhe em Jesus, ouça em Jesus, ande em Jesus, haja em Jesus. O antigo caminho, você precisava de um sacerdote para poder sacrificar. No antigo caminho, você precisava de um profeta para poder ouvir a Deus. Mas tendo Deus falado antigamente pelos profetas, hoje Ele nos falou pelo seu Filho. Ele é o único e verdadeiro caminho. Mas vamos seguir. Ponto 2. Jesus é a verdade. A
revelação completa e absoluta. Não precisa escrever mais nada sobre ele. Não precisa fazer mais nada para ser salvo. Ele é a verdade absoluta. O mundo está repleto de meias verdades. E o que é uma meia verdade? Uma mentira completa. Não existe meia verdade. A verdade absoluta é Jesus Cristo, infalível. Isso significa que Ele é a plena revelação de Deus. Tudo o que precisamos saber sobre o Pai se encontra em Cristo. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo o que você precisa saber sobre Deus está em Jesus. A sua palavra é a verdade que liberta. Não existe libertação sem vida em Cristo. Você pode ter um demônio expulso do seu corpo. Se você não viver o Evangelho, você não tem liberdade. Porque só o Evangelho liberta. Só a palavra de Deus liberta. Ele declarou, e não é para o uso de políticos, é para o uso da igreja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em um tempo de confusão, irmão, que vivemos, apenas a palavra de Jesus é o alicerce seguro para uma vida plena. Não confie em filosofia barata. Não confie em técnicas coach barata. Não confie em qualquer ensinamento sociológico barato, ideologia barata. Só quem pode te dar segurança como alicerce para a construção da sua vida é Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Ele ensinou, se você construir a sua casa sobre areia, as tempestades virão e será grande a queda da sua casa. Mas quem constrói a casa no alicerce que é Jesus Cristo, eu desafio qualquer coisa nesse mundo, abalar você, destruir você, arrancar de você a esperança. Como disse Paulo, quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Tribulação? Angústia? O que? Nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo de Nazaré. Nada, nada, literalmente nada. Agora olhe para alguém dele lá de cima, de Jesus, que está aí do seu lado, e diga a ele aí, ó, a verdade dele não muda, viu? No mundo, as verdades mudam. O que era uma verdade agora, não é uma verdade amanhã. Mas a palavra de Deus é imutável. Passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra jamais passará. Hebreus 13, verso 8 vai dizer, eu sou o mesmo ontem, hoje, o mesmo eternamente. Deus não sofre com o passar das gerações e com a variação do tempo e das filosofias. A sua palavra é inabalável e imutável. Olhe para alguém do seu lado e diga, siga a verdade de Jesus, viu? Ela não muda. Terceiro ponto. Jesus é a vida. É essa a sua declaração. Jesus é a vida. Vida é uma palavra do grego chamada zoe. E isso quer dizer espiritualmente vivo. A zoe de Deus é estar espiritualmente vivo. E
quem está espiritualmente vivo pode estar algemado e celebrando a Deus. Como Paulo e Silas, acorrentado, adoravam ao Senhor, exaltavam o seu nome, engrandecia o seu nome. Vida, porque Ele nos dá vida abundante no presente. Você não terá vida amanhã, e você não teve vida só ontem. Você tem vida agora. O diabo, ele vai querer trabalhar com o seu passado e com o seu futuro, para deixar você ansioso ou depressivo. Jesus quer trabalhar com o teu presente. Por isso que ele disse, basta cada dia o seu mal. Não cuidais do dia de amanhã, porque não sabeis o que fazer. Ele pertence a Deus. Mas sim com o dia de hoje. Veja, os animais, as aves do céu não semeiam, não plantam, e Deus dá a cada dia o que eles hão de comer. E aqui eu quero te levar para Israel. Porque Israel estava com fome e Deus disse a Moisés, Moisés, amanhã pela manhã, na primeira alvorada, leve Israel ao cume do monte, ao pé do monte, aliás. E no pé do monte você vai encontrar pães. E dê a Israel para que se alimente. Moisés chega lá e encontra pão. A sensação deles, a experiência, a declaração de quem comia é como um mel, doce aos lábios e alimenta o corpo. Todos ficaram encantados e chamaram aquilo de maná, que quer dizer, que comida é essa? O que acontece é que quando você não tem esperança em Deus, uma esperança inabalável em Deus, você vai querer guardar o maná, que era para hoje, para amanhã. E era muito fácil identificar no arraial quem guardou o maná. Tinha cheiro de podre, apodrecia. E quem passava por ali, encontrava o cheiro de podre. E quando encontrava o cheiro de podre, denunciava Moisés. Moisés, na rua 9, da tenda 7, está fedendo a maná podre. Moisés mandava chamar as pessoas, porque a sua falta de fé tem cheiro de podridão para Deus. A sua falta de fé faz com que Deus anule o seu poder sobre a sua vida. A sua falta de fé faz com que Deus não reaja à sua necessidade. Estávamos, e eu vou contar essa experiência, no retiro dos homens, e eu estava pregando uma certa manhã aqui sobre a inclusão de Deus à mesa, baseado em Davi, quando Samuel chega e diz, só vai sentar quando ele chegar. Eu falei um pouco sobre as dificuldades que às vezes algumas pessoas têm, autismo, TDAH e tantas outras coisas como algum tipo de tratamento que a pessoa precisa fazer e que elas também precisam ser colocadas à mesa. E naquela manhã eu contei um pouco da história de Gabriel. E tinha um casal aqui com o mesmo problema. Já há alguns anos, com a sua criança com descontrole por causa da situação epilética. Ele me procurou no final, nós oramos juntos. E eu sei como é desesperador isso, para um pai e para uma mãe. E passou-se o tempo, eu convidei ele para participar do Retiro dos Homens. No Retiro dos Homens, eu convidei os homens que estavam lá, levanta a mão para eu ver. Eu convidei os homens, vocês lembram que a gente fez uma corrente? E ele ficou no meio e nós oramos? Deixa eu dar o testemunho para vocês. Tem um mês que o Gabriel não tem mais nenhum problema. Porque tem um mês que nós oramos por ele juntos. Fé é para ser usada. Fé é para o agir de Deus sobre circunstâncias que nós não temos poder para agir.
Fé é acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e imaginamos. Olhai para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo justo. Fé é para ser usada, porque Deus é o Deus que age no improvável. Como disse Gabriel para Maria, aos homens é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Levante sua mão, eu quero profetizar nessa manhã sobre a sua vida, sobre a sua causa impossível. Para você pode não ter uma realização ou uma solução humana, mas eu quero declarar sobre a sua vida, que o trono de Deus, o Deus Pai, e está escrito, quando ouço a dor de um aflito e necessitado do meu povo, Salmos, eu, o Senhor, me levantarei do trono. Deus está se levantando do trono por causa da sua fé inabalável nele, nesta manhã. Receba em nome de Jesus de Nazaré, amém? Vida abundante é viver com uma fé inabalável em Deus, uma vida no Espírito, confiando plenamente na sua palavra e no seu caminho, na sua verdade e no seu caminho. Jesus é a verdade, confie nele. Jesus é o caminho, confie nele. Ele é a vida. Agora, ninguém tem vida em si mesmo. A vida que nós temos, a temos pela vida do Filho de Deus. Então é Jesus que te concede vida. Você precisa se aproximar dele, para que ele se aproxime de você e te dê vida. E quando ele te dá vida, ninguém pode tomar de você. Ninguém tem vida eterna em si mesmo. Eterno só Deus, de eternidade a eternidade, eu sou Deus. Deus concede a eternidade a quem Ele quer. Jesus te dá a vida eterna, porque você entrou no caminho, aceitou a verdade, e agora você tem acesso a viver com Ele eternamente. Você pode aplaudir Jesus por causa disso? Ele é digno de toda a glória e de todo o fervor da nossa alma. E por causa da vida de Cristo, Ele nos faz nascer de novo. Você já prestou atenção no batismo? É um funeral que nós assistimos. Quando alguém morre, cava-se 7 palmos. Não é verdade? Joga o corpo lá. E joga terra. Foi-se. Já era. É Ebenezer. Até aqui nos olhos do Senhor. Agora já foi. Só Deus sabe. O batismo é a mesma coisa. Nós temos aqui as águas, que é o símbolo da vida, da zoe de Cristo. A pessoa que é candidata a ser batizado, vou usar a mim mesmo, Everton. Everton vem, se aproxima, e o pastor pega, usar o pastor Henrique, esse mancebo lindo. Pastor Henrique pega, faz a declaração pública. Você crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Eu estou dizendo que o Everton antigo, que não acreditava, está agora sentenciado ao novo Everton que vai nascer, que crê em Jesus Cristo como único caminho, verdade e vida para a sua vida. E agora, dito isto, pastor Henrique pega o Everton, pecador, desgraçado, miserável, digno da morte, digno do juízo divino, digno da destruição. E aí ele sentencia Everton à morte. E eu desço. Enquanto eu desço, o velho homem desce comigo. E ele é mergulhado. Enquanto um novo homem recebe de forma milagrosa e incompreensão para a nossa capacidade teológica humana de compreender, porque as águas faz símbolo ao Espírito Santo que regenera o seu espírito, regenera a sua alma, para que você possa, ao sair das águas, ressurgir uma nova criatura. E é por isso que Jesus diz a Nicodemos: se o homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar
no reino de Deus. Por quê? Porque nenhum carnal tem acesso ao que é sobrenatural. Você precisa morrer para nascer vivendo em Jesus. E depois que você sai do tanque, do rio, o que acontece? Aí está o grande desafio de as águas do Espírito de fato movimentar você. Como assim, pastor Everton? Vou te explicar. Porque não tem nada solto na Bíblia. É Jesus que vai dizer à mulher samaritana: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem nasce de novo e está no caminho, e está na verdade, e encontrou a vida, tem águas fluindo do seu interior. A Zoe vai saindo, vai exalando, e aí você não vive mais como o mundo vive. Porque se você for querer viver como o mundo vive, você de fato não está em Jesus e não nasceu de novo. Então, se você vive uma vida igual ao mundo, o mundo vai dizer: para que eu quero viver o que ele vive, se ele já vive como eu? Mas você tem que viver de forma radical, de forma diferente, de forma a viver de fato a vida de Cristo, e ser conhecido como louco, e ser conhecido como diferente. E isso não é ruim, isso é ótimo, a gente ser diferente, e somos mesmo, porque a nossa vida não é uma vida da terra, a nossa vida é uma vida do céu. Por isso a Bíblia vai dizer que os espirituais discernem bem todas as coisas, e por ninguém é discernido. Mas não só isso, a vida que você vive em Deus é incompreensível para o homem. Por quê? Porque as Escrituras vai declarar que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus. Aleluia! Glória! Glória, glória, glória! Glória a Deus. Eu queria convidar o louvor a vir aqui, por gentileza. Jesus é o caminho que você deve procurar, querido. A verdade que você deve crer. E a vida que você deve ter esperança. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé, com sua mão em seu coração, que você possa observar Ele aqui nessa manhã. Próprio Jesus de Nazaré, te convidando para que você entre nele, por Ele. Porque Jesus não é um caminho a Deus, Ele é um caminho ao Pai. E é por isso que Ele diz: ninguém vem ao Pai. Pastor Everton, por que Jesus disse ninguém vem e não declarou ninguém vai? Porque Ele e o Pai é um. Vem. Quando você vem a Jesus, você vem ao Pai. Quando você vem a Jesus, você vem ao Espírito Santo. Quando você vem ao Espírito Santo, você vem a Jesus. Quando você vem a Deus, você vem a Jesus. Jesus deu acesso para que a gente possa participar da grandeza de Deus, receber a salvação. Adore ao Senhor.